Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Copas Verdes, do Jornal Regional, desta quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre um assunto especial aqui no jornal, onde a Nelly, a Leda e a Glaci fazem parte do Alanon, para falar para a gente, então, um pouquinho sobre o que é o Alanon, dar também seus testemunhos, para que realmente a população de Prudentópolis fique aí por dentro desse assunto. Muita gente, às vezes, ouve falar, mas não sabe o que significa o Alanon, e hoje então nós vamos conversar com esse pessoal que está passando aqui por Prudentópolis e saber também qual o significado dessa passagem aqui por Prudentópolis e conversar também para sabermos realmente o que é o Alanon. Primeiramente vamos conversar com a Nelly, então, aqui aos microfones da Rádio Copas Verdes. Nelly, boa tarde. Boa tarde. Bom, nós estamos aqui em Prudentópolis, viemos aqui visitar o grupo que é Vontade de Vencer, que funciona aqui na Igreja São Josafá, na Escola Nossa Senhora do Patrocínio, e falar um pouquinho, né, sobre o que é essa associação chamada Alanon. Alanon é uma associação mundial para familiares e amigos de alcoólicos. É uma associação formada por homens e mulheres que têm um familiar com problemas de alcoolismo. Essa associação, então, como o nome diz, né, Alanon, ela foi extraída do nome Alcoólicos Anônimos, né, Al de alcoólicos e Anon de anônimos, para os familiares que precisam de ajuda. Porque a gente tem o conhecimento, né, a própria Organização Mundial da Saúde admite que num lar onde tem uma pessoa com problema do álcool, não só ela fica afetada, mas toda a família fica afetada com essa doença, né? Mudanças de comportamento, mudanças na espiritualidade, questões físicas, doenças, né? Enfim. Então, o Alanon, né, com esta programação, a gente começa a olhar um pouquinho para nós. Porque o meu foco, antes de eu entrar no Alanon, era o meu familiar que bebia. Ele bebia, e como a gente tem um ditado no Alanon, né, ele bebia e eu que ficava bêbada, porque eu ficava doente. Eu não conseguia vê-lo daquela maneira, então eu mudava meu comportamento, eu mudava, às vezes tornava-me agressiva também, comecei a ficar doente, com problemas de saúde, enfim. Então ela não é para isso, para nós olharmos um pouquinho para nós. Né? Comecei a partir de que eu conheci o Alanon, eu comecei então a cuidar da minha saúde, da minha autoestima, e vi que isso fez bem para mim. Então hoje, apesar de não contar tempo, eu estou no Alanon há 7 anos, mas a minha vida mudou bastante. Então, falar um pouquinho sobre o que é esse Alanon, né? Essa associação de homens e mulheres. Então, nós somos uma associação com um cunho espiritual muito grande, apesar de que, para ser um membro Alanon, não importa a religião, ou se não tiver religião, importa que tenha um familiar ou um amigo com problema do alcoolismo. Todas as pessoas, homens e mulheres, são bem-vindos. Para nós, existe uma questão muito importante, que é o nosso anonimato. O meu nome é Nelly e isso é o que importa. O que vem depois dele, para o Alanon não importa, para os membros do Alanon. Importa que dentro de uma sala, quando nós estamos em recuperação, nós somos todos iguais. O nosso problema é um só, um familiar com problema de alcoolismo. Não, esse familiar pode ser o nosso marido, pode ser os nossos filhos, pode ser os nossos pais, pode ser a nossa esposa, pode ser a nossa mãe, enfim, um familiar com problema de alcoolismo. Nossa associação, ela é uma associação independente, ela não aceita contribuição de nenhuma empresa, de nenhuma organização governamental, de nenhum político, de nenhuma instituição, de nenhuma igreja. Ela sobrevive somente com as nossas contribuições voluntárias. E se alguém que não tiver condições, não precisa contribuir. Não é uma obrigação, é uma gratidão. E nós funcionamos, né, é uma associação que ela está instalada em todo o mundo. Ela nasceu nos Estados Unidos, ela veio para o Brasil em 1965, aqui no Paraná ela está desde 70, nós estamos esse ano comemorando nossos 43 anos de Alanon no Paraná. E é isso que nós fizemos então. Essa semana nós tiramos para visitar os grupos aqui dessa região, né?
tivemos ontem em Irati, estamos hoje aqui em Prudentópolis, iremos depois a Rebouças, para dar uma visita, um apoio para os grupos, porque os grupos eles ficam meio isolados. Então, a gente traz, né, um pouco de literatura, né, porque, inclusive, a nossa programação, nós temos uma literatura própria, escrita por nós mesmos, e traduzida do inglês para o português. Então, nós temos, dentro dos nossos grupos, a gente utiliza somente essa nossa literatura, né, onde tem depoimentos que motivam, que levam a gente a ter uma vida um pouco melhor. Falei da importância, né, da questão do anonimato. Isso, para mim, é uma das grandes ferramentas do Al-Anon, o anonimato. O que significa isso? Quer dizer que aquilo que você ouve dentro de uma sala, aquela pessoa que você vê dentro daquela sala, quando você sair dali, você vai deixar que fique ali. Você vai levar o que é de bom para você, para a tua semana. Você vai levar, né, aquela pessoa no coração. Se você encontrar ela lá fora, você não vai dizer para ela assim, ó, ela é um Al-Anon, o marido dela bebe, o pai dela bebe, o filho dela bebe. Para nós isso não importa, né? A gente sai de lá, ela é uma pessoa normal, porque o alcoolismo é uma doença. Se você tiver um familiar que tenha um câncer, você vai estar dizendo para todo mundo, aquele familiar meu tem um câncer? Não. A mesma coisa a questão do alcoolismo. É uma doença tão séria quanto um câncer, né? E ela precisa ser, a família precisa ser amparada. E o Al-Anon faz isso, ampara os familiares de alcoólicos, certo? E hoje também para outras dependências químicas, né? Também dentro do Al-Anon nós encontramos uma outra ferramenta muito importante, que é o apadrinhamento. Pessoas que, né, se forem comentar com alguém da família ou outra pessoa, não vai entender o que é o sofrimento que passa, mas o amor incondicional que tem por aquele alcoólico. Então, dentro do Al-Anon, a gente se apadrinha, se fortalece uns com os outros. E isso é muito importante. É esse reforço que nós ganhamos dentro do Al-Anon, né? Então, como eu falei, conheci o Al-Anon há algum tempo atrás, depois que o meu familiar precisou do AA, né? Entendeu que ele tinha um problema, meu familiar e meu marido, né? Entendeu que tinha um problema, eu fui com ele numa reunião de AA, e lá eu fiquei sabendo que existia o Al-Anon para mim. E hoje, graças ao poder superior, que para mim é Deus, está ele em recuperação em AA e prestando serviço, e eu em recuperação em Al-Anon, prestando serviço com muito amor incondicional e gratidão a esse programa. Obrigada. Tá, então, a entrevista com a Nelly, que faz parte do Al-Anon, aí em Curitiba, está visitando a nossa região, inclusive fazendo essa visita aqui em Prudentópolis, e nas próximas edições aí do Jornal Regional, nós vamos trazer mais uma entrevista sobre esse assunto, inclusive também com depoimentos de pessoas que já sentiram na pele o que é sofrer com o alcoolismo na família. Então, fique ligado nas próximas edições do Jornal Regional, que a gente vai trazer mais entrevista sobre esse caso aí que afeta muitas famílias do mundo inteiro e que tem essas pessoas que trabalham voluntariamente em prol da recuperação dessas pessoas. Então, na próxima edição do Jornal Regional, a gente vai trazer mais uma entrevista sobre esse assunto.